Voltando a falar a respeito da guerra na Ucrânia, os ucranianos ordenaram aí algumas evacuações em algumas aldeias, na verdade, pequenas vilas, não cidades, pequenas vilas, que segundo os próprios ucranianos, algumas delas têm apenas algumas ruas, né? Mesmo assim não deixa de ser território ucraniano. Os ucranianos, então, os governadores locais ali de Donetsk, na verdade, então ordenaram essas evacuações, principalmente aí de mulheres e de crianças, na verdade, né? Por conta de um avanço dos russos. Então, é uma das primeiras, das poucas vezes, eu diria, uma das raras vezes que os ucranianos acabam admitindo o avanço dos russos, já que os russos afirmaram ter avançado, ter capturado algumas aldeias em Donetsk e ter tido um certo avanço. E aí os ucranianos logo depois anunciam aí a evacuação, principalmente de crianças ali de algumas vilas em Donetsk, que foi justamente aonde os russos alegaram ter avançado. Então tudo nos leva a crer que sim, de fato, realmente os russos obtiveram esses ganhos aí. Quero ler aqui a matéria que traz um pouco mais de detalhes, já que o Zelensky também falou agora nesse último fim de semana a respeito do emprego dos F-16, que já estão aí nas mãos dos ucranianos, né? Segundo o próprio Zelensky, os ucranianos já estão usando os jatos F-16 para missões no espaço aéreo ucraniano, tanto para a defesa, né, dos céus da Ucrânia, quanto para a ofensiva também. Lembrando que enquanto os ucranianos vão levando aqui a pior em algumas vilas, lá na região de Donetsk, que é um dos focos dos russos, né, ainda para esse ano, só que território russo bombardeado aí a rodo e a região da Crimeia sendo muito bombardeada também, fortemente bombardeada pelo exército ucraniano, né? Deixa eu antes pedir para você, por favor, deixar o like nesse vídeo, se inscrever nesse canal se você ainda não for inscrito, aquele comentário, bom dia, valeu carequinho, o que você quiser também é muito bem-vindo, tá? Às vezes aquela mãozinha assim, ó, pum, um joinha e enviou, já ajuda o algoritmo e faz o vídeo alcançar um número maior de pessoas, tá? Notícia não muito boa, mas o nosso trabalho é passar para frente o que está acontecendo, seja a informação boa ou ruim, né? Nos cabe ficar informados aí de tudo o que acontece. A Ucrânia então ordenou evacuações da cidade, em algumas cidades, né? Ali em Donetsk, enquanto os russos afirmam ter avançado na região. A evacuação ocorre em um momento em que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirma que os F-16 já estão nas mãos dos ucranianos, já estão, na verdade, em combate. O Zelensky diz que os jatos já estão sendo usados. Tá? Aqui mostra uma fila que as pessoas faziam para entrar em um trem ali, para tentar sair também de Pokrovsk, né? Enquanto os russos avançavam ali pelas linhas de frente da região de Donetsk. Triste situação. O povo tendo que sair das suas casas, a própria sorte, né? Jogados aí o próprio destino, sem saber quando ou se poderão voltar, né? A Ucrânia anunciou então a evacuação obrigatória de crianças e de seus responsáveis das áreas na região oriental de Donetsk, onde a Rússia reivindicou avanços. Obrigatória, tá? Ou seja, a coisa está feia ali. Eles não deram escolha para quem quisesse ficar. Tem que sair porque está muito perigoso. É melhor sair, perder a casa, do que ficar e perder a vida, que essa não volta mais, né? Horas antes, no domingo, a Rússia disse que suas forças haviam apreendido uma aldeia próxima, depois de afirmar que uma série de aldeias havia caído para suas forças nas últimas semanas, muitas consistindo de algumas ruas. Aqui o exército ucraniano afirma, né, que os russos afirmaram que capturaram algumas vilas, só que muitas delas consistem em apenas algumas ruas, né, pequenos, eu diria que são pequenos bairros, né, o que não diminui, a dor, né, a perda, né, como o próprio Zelensky falou, quando a gente fala, foram alguns metros do nosso território, perdemos, não dói menos ou mais, mas só para desmentir quando os russos capturam um bairro e falam que capturaram uma cidade ali, né. O inimigo está bombardeando as cidades e aldeias dessas comunidades todos os dias. Por isso foi decidido evacuar as crianças com seus pais
ou outros representantes legais. Então é obrigatório para as crianças e os representantes legais. Segundo o próprio governador ali de Donetsk, o Vadim Filashkin. O Filashkin citou a cidade de Novogrodovka, a cerca de 20 quilômetros da aldeia de Novoselivka, que o Ministério da Defesa da Rússia diz ter capturado também, né? No último domingo. É o negócio. Sempre que os russos afirmam ter capturado alguma cidade, algumas cidades, temos que aguardar sempre. Eu não diria que a admissão, né? Muitas vezes os ucranianos têm um jeito estranho também de admitir que perderam a região, mas esperar os próximos passos dos ucranianos para ter certeza se de fato isso aconteceu. Tudo indica que sim, já que uma evacuação obrigatória foi instalada na região, né? Aí a agência de notícias russa, a TASS, citou o Ministério da Defesa, dizendo que as unidades russas derrotaram 4 brigadas ucranianas e o inimigo perdeu até 95 militares e 2 depósitos de munição. Lembrando, informações vindas da TASS, a estatal do Putin. Essa que eu sempre brinco que é a TASS. Se você crê na TASS, você tá ferrado, né? Os russos que têm só a TASS para assistir e se informar, pelo menos em relação à guerra na Ucrânia, tá ferrado, né? Pelo amor de Deus. Que eles falam de táticas, de jogar bombas nucleares aí, dizimar cidades, enfim, milhares de vidas em segundos, como quem fala de tática de futebol, né? Já trouxe essa questão aqui várias vezes, é impressionante. O governador ainda disse que 744 crianças e suas famílias tiveram que ser realocadas para 4 regiões na Ucrânia. Ele instruiu que apenas veículos blindados estejam envolvidos no processo de evacuação das crianças, ou seja, preocupação máxima, preocupação total com as crianças, né, na hora da evacuação. Aliás, foi por elas que essa decisão foi tomada aí no transporte. Aí, criança só pode sair nos blindados. Ótima atitude do governador ali da região. Eu instruí, então, que apenas blindados levassem as crianças, já que o inimigo está usando ativamente drones de visão em primeira pessoa nessas comunidades, ainda seguiu o Filashkin, o governador. Precisamos fazer todos os esforços para proteger os nossos filhos, ainda ele acrescentou. Ele vem instado, né, há um bom tempo os civis a fugirem da região ali, pelo menos nos últimos dias, né, por conta que ele viu que Donetsk está ficando quente, o negócio ele está piorando, né, enquanto os russos levam ali a pior na Crimeia, levam a pior no